Olá, boa noite. Boa noite. Simpósio Internacional no Vaticano discute sobre formação permanente dos sacerdotes. Até sábado, 1.000 religiosos de 60 países participam do evento. Incêndio florestal deixa mais de 120 pessoas mortas no Chile. Brasil negocia com a Organização Mundial da Saúde produção de vacina contra a dengue. No Rio de Janeiro, o governo monta polos de atendimento para combate à dengue. Construção de termoelétrica gera controvérsias no interior paulista. Estado de São Paulo ocupa a liderança nacional na geração de energia solar. Lavanderias de autosserviço crescem no país. Em São Paulo, o coral com 200 artistas promove um concerto pela paz. Você sintoniza a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Começou hoje no Vaticano o Simpósio Internacional sobre a Formação Permanente dos Sacerdotes. Participam até sábado deste evento cerca de 1.000 religiosos de 60 países. Oração, conferências e diálogos em pequenos grupos fazem parte do programa. O primeiro dia do simpósio abordou o tema Sacerdotes na Mudança de Época, em uma igreja sinodal e missionária. Durante a missa de abertura, o cardeal Tagle destacou que a formação permanente dos sacerdotes tem a ver, antes de tudo, com a humildade. De acordo com ele, há uma tendência de pensar a formação como restrita ao seminário, uma ideia equivocada de que a ordenação marca a meta final da formação. Para o cardeal, a condição sacerdotal não é um bem adquirido para sempre. Os padres têm a necessidade de receber formação, pois são ordenados para o serviço de Deus e da Igreja. A humildade, disse Tagle, ajuda os ministros a recuperarem as energias e a evitarem o falso sentimento de superioridade e de direitos adquiridos. Com isso, a Igreja receberá o serviço de qualidade que merece. O cardeal filipino retomou as palavras de São Paulo aos sacerdotes de Éfeso. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Para não tornarem-se como lobos, comentou o cardeal, os pastores devem cuidar de si mesmos e da própria fé. Trata-se de uma formação permanente. Muitos vivem o ministério em meio a perdas de familiares devido aos conflitos armados. Alguns tornaram-se refugiados e ficam traumatizados pela guerra, discriminação, preconceito. Outros carregam em seus corpos a memória viva da brutalidade humana. Para eles, a formação permanente deve abordar as feridas e a dor, para que se tornem agentes de perdão e reconciliação. Reaviva a chama do dom de Deus que há em ti é o tema central do Simpósio Internacional que acontece até o dia 10 de fevereiro no Auditório da Conciliação. 2 importantes programas para o setor aéreo anunciados pelo governo federal podem não ficar prontos no prazo anunciado. Brasília com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. É verdade, sim. Boa noite para você, boa noite para toda a audiência da Canção Nova. O programa de venda de passagens a R$200 deveria ter sido lançado ontem. Já o Fundo para o Socorro de Empresas Aéreas não terá recurso da União, segundo informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há alguns anos, o setor aéreo enfrenta dificuldades. 2 empresas fecharam as portas. Uma das maiores do país anunciou uma dívida de 20 bilhões de reais e abriu recuperação judicial nos Estados Unidos. No mês passado, o ministro de Portos e Aeroportos divulgou a criação de um fundo de 6 bilhões de reais para socorrer o setor e reduzir o preço do querosene de aviação. Mas em um evento com economistas no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda afirmou que não disponibilizará recursos do Tesouro Nacional. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo, né? E não existe socorro com dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação, né, do setor. No fim de semana, Silvio Costa disse que o governo continua empenhado em financiar a recuperação do setor aéreo, com a adoção de linhas de créditos do BNDES e do governo federal.
mas não definiu uma data para o lançamento do plano. E a gente espera que agora, pós-carnaval, a gente possa estar apresentando uma proposta de crédito para fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Outra proposta anunciada pelo governo ainda segue sem data para lançamento. Anunciado no segundo semestre do ano passado, o programa Voa Brasil deveria ter sido lançado ontem. O programa pretende disponibilizar até 3 milhões de passagens aéreas ao custo de R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do ProUni. Questionado sobre o caso, Costa Filho disse aguardar apenas a agenda do presidente para o lançamento. E um levantamento feito pelo Ministério do Turismo apontou que viajantes estrangeiros deixaram mais de 34 bilhões de reais em território brasileiro no ano de 2023. 15% a mais que o período pré-pandemia, superando inclusive o período da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, os turistas que mais visitam o país são da própria América Latina. De cada 3 visitantes, por exemplo, um veio da Argentina. E ontem o Canção Nova Notícias informou sobre as ações do governo para atender os infectados por dengue em Brasília. Hoje, a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, onde o governo local decretou estado de emergência na saúde por causa da dengue. Em janeiro, a cidade do Rio registrou mais de 10 mil casos da doença, com quase 400 internações. Este é o maior número de infectados em 50 anos. As regiões de Guaratiba e Campo Grande, na zona oeste da cidade, são as mais atingidas. O Rio de Janeiro, com esse aumento de casos, é uma epidemia clássica de dengue. A gente viveu algumas epidemias de dengue na nossa história e agora no ano de 2024 temos uma nova epidemia, infelizmente. Entre as medidas tomadas pela Prefeitura está a montagem de 10 polos de atendimento a pacientes com o vírus. Além disso, a cidade montará 150 centros de tratamento e hidratação. Nosso objetivo é que a gente consiga diminuir muito o número de pacientes internados e ter óbito zero por dengue. Depois de 4 dias sentindo dores no corpo, Vilma resolveu buscar ajuda. Muita dor no corpo, dor nos olhos, né? Tipo, eu não posso nem erguer a cabeça, parece que eu vou desmaiar. E a pessoa que estiver sentindo, que venha logo, né, para poder não correr o risco de acontecer algo pior, né? De acordo com o Ministério da Saúde, 70% dos focos do mosquito estão nas casas. E por isso, a ajuda de cada morador no combate ao Aedes aegypti é fundamental. O Rio de Janeiro criou um plano de contingência para atender a população e controlar a proliferação do mosquito, que além da dengue, transmite zika e chikungunya. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde se reuniu com o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Andrade, nesta segunda-feira aqui em Brasília. O assunto? A viabilidade para a produção de vacina contra a dengue. O imunizante deve ser fabricado pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Mais informações com a Aline Campelo. A parceria para a produção de vacinas brasileiras contra a dengue foi discutida aqui no Palácio do Planalto. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, o Brasil pode ser um fornecedor do fármaco por meio da Fundação Oswaldo Cruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, e do Instituto Butantan, que já desenvolve um imunizante. A única vacina da dengue aprovada é a Qdenga, fabricada pelo laboratório japonês Takeda e que deve começar a ser aplicada em breve. Lula e Adhanom e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, também conversaram sobre a presidência brasileira rotativa no G20 e possíveis parcerias na luta contra patologias como tuberculose, doença de Chagas e hanseníase. O governo ainda anunciou que Trindade deve fazer um pronunciamento em rede nacional sobre o surto de dengue, que já causou pelo menos 36 mortes no Brasil, enquanto outras 234 estão sob investigação. Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Por hoje é só aqui de Brasília. Eu desejo a todos uma boa noite e volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ronaldo. Boa noite.
O serviço de lavanderias autoatendimento tem conquistado muitas pessoas. O relatório internacional Pesquisa e Mercados mostra que o setor de lavanderias no mundo todo pode chegar a quase 150 bilhões de dólares em 2031. Nós vamos então a São Paulo com informações de Elane Gomes. Oi, Elane, boa noite para você, bem-vinda de volta. Olá, boa noite a você e a todos. Obrigada, é bom estar de volta. Olha, nessas lavanderias, os clientes lavam, secam e usam produtos oferecidos pelas próprias unidades. O serviço tem crescido bastante e aqui em São Paulo muita gente aderiu. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Por praticidade, Gabriel escolhe lavar e secar roupas na lavanderia. A praticidade, o custo-benefício de estar perto da minha casa ou às vezes perto do meu trabalho. Utilizo bastante, há muitos anos já esse serviço. Um tipo de lavanderia que vem crescendo no Brasil é a de autosserviço. Nesta daqui, que funciona 24 horas em Osasco, o cliente pode lavar e secar roupas de maneira autônoma. Essa empresa, especializada em lavanderias de autosserviço, registrou aumento de 80% nas aberturas de lojas no ano passado. Rafael decidiu investir. A gente já foi, era usuário de uma rede, usou a primeira vez isso fora do Brasil e gostou muito. A gente veio para trazer esse serviço e realmente trazer a popularização desse serviço e a praticidade para dentro de um bairro periférico. Tenho máquina em casa, mas às vezes eu prefiro vir aqui porque a gente passa o dia inteiro fora de casa. Às vezes não dá tempo de colocar para lavar, secar, tudo no mesmo dia. Aqui você vem na hora do almoço, deixa a roupa aqui, vai almoçar, volta, retira, coloca para secar. Então rapidinho eu consigo resolver a minha demanda. Dados de 2022 do Sebrae apontam que o Brasil possui 27 mil empresas cadastradas como lavanderia. Mas, de acordo com o sindicato do setor em São Paulo, o crescimento só não é mais forte porque as lavanderias ainda se recuperam do prejuízo gerado durante a pandemia. As lavanderias tiveram um decréscimo de movimento que ainda não voltou ao mercado original que era. Vamos falar de arte e fé? Um coral coreano composto por 200 artistas de várias nacionalidades realiza um concerto pela paz aqui em São Paulo. A apresentação acontece na Catedral da Sé, que além de ser a sede da Arquidiocese, é local de manifestações culturais para quem quer sair da correria da cidade e encontrar Deus através da arte. O templo, de estilo neogótico, é aberto para acolher a todos. Este lugar é sagrado, feito para Deus, mas sagrado também é a pessoa humana. Ela é templo de Deus. Então todos vêm aqui louvar a Deus dentro de um espaço belo, bonito, arquitetônico, mas também simbólico para a fé numa cidade deste tamanho. Além de ser um lugar de oração e espiritualidade, a catedral também abre espaço para representações culturais. Neste ano, a parceria do coral coreano com os responsáveis da Igreja da Sé dá continuidade aos projetos artísticos. O Coral Graças já esteve na Catedral ano passado, um evento foi menor e acho que eles gostaram da apresentação aqui, teve muita repercussão e aí eles nos procuraram para que esse ano repetisse, inclusive veio o fundador da comunidade e ontem tinha 1.500 pessoas aqui. É bonito ver as pessoas se admirarem, olharem a beleza da igreja. Se aproximar de Deus por meio da iluminação do local e da suavidade e sensibilidade das músicas é o principal objetivo do Coral Graças. A principal mensagem que a gente pretende passar com esse concerto é fazer com que as pessoas acessem o coração de Deus. As pessoas que fizeram uma pausa e foram assistir ao concerto puderam experimentar a presença de Deus. Dar visibilidade a uma obra de arte como essa catedral é muito importante, até porque a gente vê que a localização é vista como marginalizada. E esse tipo de evento, acredito que tira esse olhar da cidade. É algo que estimula, na verdade, o interior da pessoa. É algo muito mais profundo, porque é algo esplêndido, né?
A gente fica por aqui. Amanhã tem mais informações de São Paulo, logo após o Sorrindo para a Vida. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, bom descanso para você, Elane. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores, de gente que acredita na vida e semeia a esperança, de pessoas que constroem pontes para anunciar o Evangelho. Esta construção de pontes passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Estamos com 13% da meta do projeto Dai-me Almas na campanha de fevereiro. Conheça mais no site clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. O reitor-mor dos salesianos, cardeal Ángel Martini, concluiu sua visita pastoral ao Brasil. Foram 6 dias intensos de compromissos, boa parte deles em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o sucessor de Dom Bosco declarou oficialmente Padre Cícero como colaborador salesiano. O cardeal Ángel Artime foi incansável durante sua visita ao Nordeste. Pela primeira vez, visitou todos os locais de peregrinação dos romeiros de Padre Cícero. Do sucessor de Dom Bosco, fez a dedicação da Igreja do Senhor Bom Jesus no Horto. Esta igreja foi o grande sonho de Padre Cícero, interrompido pelo seu superior da época. Inconformado, o padrinho de Juazeiro pediu que os salesianos concluíssem a obra. Sonho realizado, igreja construída, mas não parou por aí. 90 anos depois de sua morte, Padre Cícero é declarado oficialmente colaborador salesiano pelo sucessor de Dom Bosco. Nós acreditamos que temos que continuar juntos, como falamos, essa privilegiado por os mais pobres, que nós também heredamos de Dom Bosco os jovens, entre eles os mais pobres. Eu fico profundamente feliz por essa graça e ao mesmo tempo por essa glória dada ao grande Juazeiro, que recorda a presença do Padre Cícero, mas de modo especial a presença de um povo que tem fé, que tem alegria, que tem um coração renovado pela força do amor. A ocasião também reuniu representantes da família salesiana, como o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira. Nesses dias nós comemoramos 15 anos da nossa pertença, da pertença da Canção Nova à família salesiana. E por isso eu fiz questão de estar aqui. É um momento também especial de nós aumentarmos ainda a devoção ao Padre Cícero. É um servo de Deus, se Deus quiser será beatificado, canonizado, porque é um homem todo de Deus. A possibilidade de instalação de uma usina termoelétrica com investimento previsto de cerca de 5 bilhões está gerando desconfiança e discussões entre moradores em Caçapava. A proposta vem sendo criticada por ambientalistas que apontam impacto negativo para o meio ambiente. Recentemente, a Justiça Federal suspendeu o processo de licenciamento ambiental para a construção de uma termoelétrica em Caçapava, no interior de São Paulo. O impacto da usina no meio ambiente seria discutido em uma audiência pública que também foi cancelada judicialmente. O pedido de cancelamento da audiência partiu do Ministério Público. Segundo a Procuradoria, não houve tempo hábil para análise dos estudos de impacto ambiental. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. A empresa Natural Energia aguardava o licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para leilão de energia do governo federal. E só depois disso as obras seriam iniciadas. Por meio de nota, o IBAMA afirmou que o estudo do impacto ambiental está em análise pela equipe técnica e que o órgão se manifestará sobre a viabilidade ou não da instalação do projeto. O porta-voz da empresa garante que todos os estudos ambientais foram feitos e que não haverá contaminações. Estudo de fauna, de flora, dispersão atmosférica, estudo de ruídos. São vários tipos de estudo que a gente tem que fazer para formar o estudo de impacto ambiental que é submetido ao IBAMA. A construção de uma termoelétrica na cidade tem sido alvo de constantes manifestações. A instalação de uma empresa desse porte, né, ela afeta o ambiente em 3 níveis, né? O solo, a água e o ar. Né? O solo, porque ela vai comprometer uma área de terreno extremamente grande
A água, porque ela vai gerar resíduo e aquecida também por parte do esfriamento das caldeiras. E ela polui também, principalmente, o ar. Esse tipo de usina produz eletricidade a partir da energia liberada por qualquer tipo de produto que possa gerar calor. No caso de Caçapava, trata-se do gás natural. Usa uma turbina a gás junto com uma caldeira e converte em vapor de água. Esse vapor de água passa numa segunda turbina, não mais a turbina a gás, agora uma turbina a vapor. E nesse total, né, geram-se grandes quantidades de energia elétrica com apenas o combustível queimado na turbina a gás. Aqui fica a área escolhida pela empresa para ser construída uma usina termoelétrica. Ela possui cerca de 260 mil metros quadrados e conta com um investimento previsto de 5 bilhões de reais. A gente está numa tendência mundial por energias renováveis, sustentáveis, e uma termoelétrica vai na contramão de tudo que a gente prega, de tudo que a gente trabalha. Essa termoelétrica emitirá de 3 a 5% de todo o gás carbono do Brasil. Então, isso é preocupante. A prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda, escreveu em uma rede social que está preocupada com a instalação da usina. Ressaltou que todas as providências legais foram tomadas e que irá até Brasília neste mês para tentar impedir a instalação da termoelétrica. Em 2022, o assunto foi parar na Câmara dos Deputados. Na ocasião, a prefeita de Caçapava não estava presente. Em algum lugar vai ter que ser feito o churrasco, em algum lugar vai ter que fazer a geração de energia, né? Neste momento, está se discutindo um empreendimento em Caçapava. Se não for ali, vai se discutir em outro lugar. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Energia Solar mostra que o estado de São Paulo ocupa a liderança nacional em geração deste tipo de energia. Veja na reportagem como algumas pessoas têm diminuído o consumo para investir nesta tecnologia. Do alto da montanha é possível observar as placas. Os painéis solares são uma forma sustentável de gerar energia. Fábio é um produtor rural que está no mercado há alguns anos. Explica que antes da instalação das placas fotovoltaicas, o local precisa ser avaliado. A área que tivesse uma maior insolação, né? Que tivesse um período do dia maior de sol. Então foi escolhido essa área, foi feita uma terraplanagem para que fossem implantadas as placas. O Brasil ocupa o 8º lugar na lista das nações que utilizam energia solar. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, mais de 2 milhões de sistemas foram instalados. E a energia solar, ela é uma energia limpa, ela não degrada o meio ambiente. Então, por esta razão, ela é benéfica à sociedade. A limpeza dos painéis deve ser realizada com frequência, higienização que acontece de maneira específica. À medida que for possível, você dá uma lavadinha nela, passar um pano molhado, alguma coisa para poder ter a absorção ideal dela. Fábio ainda conta os benefícios do investimento em energia solar. Inicialmente a gente teve uma redução aí em torno de 75%, 80% do valor da conta de energia. A rede em geral aqui melhorou muito, os vizinhos até elogiam que a nossa rede era muito final de rede, então a gente não tinha uma energia de boa qualidade. Melhorou muito a energia com a usina. 2023 foi marcante para a gastronomia brasileira. A picanha nacional foi reconhecida como o melhor prato do mundo. Confira na reportagem de Alan Toledo e Ederaldo Paulini. No açougue ou na churrascaria, ela é a preferida. Ao mesmo tempo em que a picanha é a opção do povo, a carne possui muitos mitos. Um deles é o peso, que varia de acordo com o boi. 935 gramas. É um mito e muita gente não entende. Por quê? Porque acha que picanha tem que ser de 800 gramas até 1,2 kg. Está errado, porque depende do tamanho do boi. Ah, ela também tem seu próprio corte. Você vai contar 1, 2, 3, a gente corta aqui, ó, bem nessa marca aqui, ó. Eu corto sempre para dentro. O tipo de corte da carne bovina concorreu com 10 mil pratos em uma premiação internacional.
Pelo Taste Atlas, maior enciclopédia gastronômica da internet, de 5 estrelas, a picanha recebeu quase a nota máxima. Sempre que a gente faz um churrasco ou vai a um restaurante, se tem a picanha, a gente sempre pede, né? Conhecida como a rainha do churrasco, a picanha brasileira foi o prato mais bem avaliado do mundo em 2023. E quem entende do assunto garante que o sabor é incomparável. Eu, como bom brasileiro, vou fortalecer ainda mais essa escolha. Uma carne que tem o sabor que o brasileiro gosta, e antes da gente até ir para o rodízio, a gente costuma perguntar, né? Tem picanha? E aí, se tem picanha, a gente realmente vai ao rodízio. César já percorreu vários países e afirma que em nenhum outro lugar do mundo o prato é tão saboroso quanto no Brasil. Como brasileiro, a gente começa com o antepasto ali, né? A gente põe uma linguicinha, um coração, tem o vinagrete, tem o pão, mas o eleitorado está esperando a picanha, né? E daí é interessante eu quero um pouco mais gordurosa, um pouco menos, bem passada, mal passada, mas realmente parece que é um paladar nacional. Carne nobre, a picanha está presente em diversos pratos. E na hora do almoço, nada melhor do que saborear um bom churrasco. Que bom saber que a picanha recebeu esse mérito que todos os brasileiros já conhecem, né? Falta o mundo conhecer e acredito que já conhece. O ex-presidente chileno Sebastián Piñera morreu esta tarde na queda de helicóptero no sul do país. O acidente aconteceu na cidade de Lago Ranco. O empresário tinha 74 anos e estava com outras 3 pessoas que sobreviveram. Piñera governou o Chile por 2 mandatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou solidariedade aos familiares e amigos. 131 pessoas perderam a vida nos incêndios florestais que atingem o Chile desde a última semana. A região mais afetada pelo fogo é a de Valparaíso. Centenas de pessoas estão desaparecidas, segundo as autoridades, e milhares estão desabrigadas. As imagens de satélite capturadas nesta segunda-feira revelam o tamanho da devastação causada pelos incêndios florestais que assolam o centro do Chile desde a última sexta-feira. Dezenas de pessoas perderam a vida. As chamas consumiram a área equivalente a 11 mil campos de futebol em Valparaíso, afetando mais de 3 mil residências. As cenas desoladoras mostram bairros inteiros reduzidos a cinzas, com carros carbonizados bloqueando as estradas. A densa fumaça dificulta as operações de retirada dos moradores, agravando ainda mais a situação. Na costa do país, a cidade turística de Vinha del Mar é uma das mais atingidas e as equipes de resgate enfrentam muitas dificuldades para chegar às áreas afetadas. Dos 300 mil habitantes, pelo menos 1.600 ficaram desabrigados. Bairros inteiros foram engolidos pelas chamas, impedindo a saída dos moradores. Autoridades relatam 200 pessoas desaparecidas na cidade e arredores e temem que o número de vítimas aumente à medida que os esforços de resgate avançam. A região atingida a oeste da capital Santiago abriga ao menos 1 milhão de moradores. A tragédia levou o Chile a declarar 2 dias de luto nacional. Além disso, foi decretado estado de emergência com tropas militares mobilizadas para auxiliar no controle dos incêndios. O presidente Gabriel Boric descreveu a situação como a pior desde o terremoto de 2010, que deixou 525 mortos e 23 desaparecidos. A causa dos incêndios está sob investigação e ocorre em meio a uma onda de calor implacável no verão chileno. A onda de calor que atinge o sul do Brasil eleva as temperaturas em outras áreas da região. Além do Rio Grande do Sul, tempo quente e estável também em grande parte de Santa Catarina e interior do Paraná. As máximas podem chegar a 38 graus em Uruguaiana, no sul do estado gaúcho. O ar quente e úmido gera nuvens carregadas em praticamente todo o país. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as pancadas de chuva ficam mais intensas à tarde. Nesse mesmo período, há risco de temporais no sudeste de Goiás. Os termômetros variam entre mínima de 19 graus em Goiânia e Brasília e máxima de 33 em Cuiabá. Pela atuação da zona de convergência intertropical, o Amapá segue chuvoso, com 77% de umidade. No geral, a região norte tem clima instável e abafado. Vamos às temperaturas?
Mínima de 23 graus em Rio Branco e Porto Velho e máxima de 35 em Boa Vista. Com exceção desta área mais clara do mapa, a chuva vai predominar na região Nordeste, mas o destaque ainda é o litoral norte da região, onde há previsão de chuva com trovoadas. O leite humano é o alimento mais completo nos primeiros meses de vida, especialmente quando o bebê nasce prematuro. Só que nem todas as mães conseguem doar o leite para os filhos. Nessa hora, a solidariedade pode fazer toda a diferença na vida dessas crianças. Desde que a pequena Laura nasceu há 8 meses, Brenda faz questão de doar o excedente do seu leite. A decisão foi tomada após o nascimento prematuro do primeiro filho. Meu filho nasceu de 29 semanas com 885 gramas. Ele ficou 56 dias no hospital, que não tinha banco de leite. Aí acontecia enquanto estar no hospital, eu deixava o leite para ele, fazia a ordenha, e quando eu não estava em casa, ele não tinha. Usavam fórmula e tinha o leite em casa, não tinha bebê. O bebê no hospital sem leite. Aí eu entrei nesse processo da importância, né? Nossa, se eu pudesse deixar, né? O leite doado semanalmente é enviado ao Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, referência para o serviço no estado. A doação é destinada a crianças que nasceram prematuras. A questão é que o estoque, que deveria ser de 250 litros de leite humano, atualmente está quase 90% abaixo do ideal. Esse leite ele é muito importante para as crianças prematuras. São crianças que nascem às vezes de 24, de 25 semanas, né, com 400 gramas, 500 gramas. Então esse leite humano ele é mais do que um alimento, ele é um medicamento, ele é um fator de sobrevivência para esse grupo, porque ele tem todas as propriedades nutricionais, imunológicas que são necessárias para essa criança desenvolver e crescer, né, adequadamente. Muitas mães ainda têm medo da doação afetar a produção de leite. Esse leite ele não fará falta para você, mãe, porque o leite que a gente vai buscar na sua casa é apenas o leite excedente, né? E quanto mais leite a gente retira do peito, mais leite a mama produz. Então esse leite é o que a mãe vai doar apenas após amamentar a criança. No Brasil, são mais de 450 unidades onde o leite humano pode ser doado. Um remédio capaz de salvar vidas. Qualquer quantia ajuda muito, toda gota importa. O que às vezes a gente, não, é tão pouquinho, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. E assim encerramos a edição do Canção Nova Notícias desta terça-feira. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Olha, assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.